Querida Úrsula, muito bom dia. Obrigada por você estar aqui com a gente. Nessa semana, Úrsula, nós vamos conversar aqui no canal sobre vida, morte e vida. Como tem sido estar perto das pessoas que estão atravessando lutos importantes nesse período de pandemia que nós estamos vivendo de uma maneira, eu diria assim, tão alarmante, tão sufocante. De alguma forma, a morte tem transitado entre nós com uma presença muito grandiosa. Eu quero apresentar para vocês a doutora Úrsula Guirro, uma médica sensível, uma profissional, uma professora, né, Úrsula? O que honra muito, e também um ser humano muito sensível. E que traz e tem falado, desde que ano, Úrsula, você vem trazendo o tema da morte para ser conversado, dialogado, pensado, porque nós temos uma dificuldade muito grande na nossa cultura em acessar, em falar sobre a morte, né? É uma dificuldade que todos temos, nós não temos essa educação. Quando você traz a oportunidade de falarmos mais sobre morte, daí vem desenrolando uma série de atividades relacionadas a isso, a gente pode treinar o nosso olhar, né? Para que a gente possa talvez atravessar. Se é possível com menos dor, eu não sei, querida, mas talvez com um pouquinho mais de entendimento e aceitação. Úrsula, querida, seja muito bem-vinda. Depois, eu deixo aqui no link, queridos, o trabalho de Úrsula para vocês conhecerem um pouco mais, mas agora nós queremos ouvi-la. Como pensar, falar, sentir, atravessar com as pessoas que estão sofrendo esse momento tão difícil com tantas mortes? Como fazer isso, Úrsula? Nos ajude. Obrigada pelo convite, Maria Marta, mais uma vez, uma amiga querida já de, acho que mais de 10 anos, eu não me lembro exatamente quando. E a Maria Marta acompanhou boa parte desse movimento comigo, né, de uma transição de carreira, de um olhar mais humanizado, né. Eu sou médica já, nem sei quantos anos já, uns 18 anos, acho que eu fiquei maior de idade na medicina, vou tirar carteira na medicina. Muito bem. E aí algo que me incomodava muito na prática médica era esse olhar para a doença e não para a pessoa. E aí, muitas vezes, quando as pessoas traziam as várias questões de ordem individuais, a gente não conseguia abordar, porque o meu preparo todo era para doença. Então, eu vejo quando eu comecei a olhar para a morte como uma realidade, como algo que vai acontecer comigo, acontece com o outro, não como uma normose, né? Não como uma indiferença, mas como um, nossa, isso é um baita momento, a gente precisa vivenciar isso de uma maneira, assim, muito delicada e muito atenciosa. Então, acho que os primeiros chamados que eu tive foram para alguns pacientes que morreram de um jeito, assim, muito que eu não gostei, o porquê desse jeito, né? Eu comecei a escutar essas pessoas, essa dor, e dar um local na medicina, dar um local para essas pessoas vivenciarem isso, né? Então, se é possível morrer sem dor, eu não sei, eu brinco que eu não morri ainda, me perguntaram isso recentemente, falei, olha, eu não morri, eu não sei, a minha experiência é acompanhar pessoas, né? Mas as pessoas, os pacientes podem falar alguma coisa, os familiares com muita frequência contam muito dos sentimentos que eles estão vivenciando, experienciando naquele momento. Então, não dá para ser indiferente, mas dá para a gente começar a construir, quando aparecem diagnósticos mais voltados, mais prováveis relacionados ao fim de vida, a gente começar a trazer isso para um local de e se acontecer? E o que a gente sabe disso? E como incluir isso num cardápio do dia, né? Como incluir isso como uma realidade que a gente vai ter que vivenciar e conversar sobre, dar esse espaço na prática assistencial para isso. Então, o que eu vejo muitas vezes é que o profissional de saúde, de maneira geral, isso não é só o médico, é qualquer profissional de saúde, ele coloca isso como se fosse algo pode morrer, né? Como uma violência e não como pode ser que aconteça esse desfecho. Como que a gente vai vivenciar isso tudo? Como que você gostaria de receber essas informações? E ajudar no planejamento de desfechos que são às vezes inevitáveis, né? Alguns pacientes, por exemplo, que eu pude participar desse processo de fim de vida, em que deixaram essa situação toda organizada, né? Então, por exemplo, de encontrar algum conforto, às vezes na organização emocional, na organização financeira, na organização espiritual, né? Eu me lembro de um paciente extremamente religioso, em que ele tinha uma certeza que ele ia encontrar com algo divino, em que ele não questionava que isso seria ruim para ele. Ele tinha certeza que ele ia sentir saudade os que aqui ficam, mas que ele ia encontrar com algo que para ele era muito confortável. Então, por que não dar este espaço, além da doença, mas
como um afloramento de tudo que pode acontecer diante do fim de vida. Então, por que não dar espaço para todos esses valores emocionais, relacionais, familiares, sociais e espirituais? Não vou dizer que fica fácil, dói do mesmo jeito, pessoas ficam muito tristes, mas encontram algum sentido nisso tudo. E aí tem uma certa... Diante de tantas não explicações que tem para o fim de vida, essa talvez comece a ser uma explicação, que esse nosso mundo organizado, controlado, cognitivo, né, que a gente vive, talvez comece a ter algumas explicações diante das tantas não explicações relacionadas ao fim de vida. Úrsula, é muito lindo você falar desta forma, né? Fim de vida. Nós sabemos que a morte é parte da vida, né? Ela é o fim do ciclo da vida, né? E, embora cognitivamente nós saibamos disso, emocionalmente nós nunca vamos estar preparados para isso, né? Então, é muito bonito você dizer dessa tradução do entendimento para o sentimento, né? Para que a gente possa, talvez, ter um entendimento maior, que isso possa nos ajudar. Quando você menciona e fala desses pacientes que muitas vezes têm um diagnóstico que é um diagnóstico de morte, né? No sentido de que a sua vida está contada, ou aparentemente teremos um tempo para que ela se expire, talvez você possa ter alguma organização e uma transformação sobre esse encontro e essa experiência, e aí a gente conhece muitas belas histórias, né, que embora, como você também observa, sem deixar de serem muito sofríveis, mas que as pessoas atravessam, e quando entra a espiritualidade, sem dúvida traz uma brandura, porque a paz é diferente da calma, né? Não creio que haja calma diante da morte, mas pode haver paz no percurso desse período em que muitas vezes você está prestes a morrer. Nós estamos vivendo a pandemia Covid-19. Muitas pessoas estão morrendo. E algumas vezes a gente não sabe se o diagnóstico de que a pessoa está com Covid não é um prognóstico de morte, porque nós não sabemos como essa doença ataca as pessoas. A gente está vendo cada vez mais pessoas jovens. Ontem mesmo, uma pessoa querida, né, uma costureira que há muitos anos me acompanha, ela me encontra no Facebook, a gente conversa sobre ela ter perdido o meu telefone, a gente se reconecta, e ela me diz: Maria Marta, eu perdi o meu filho para a Covid. E eu me lembro do filho dela ali no ateliê dela, e passando para lá, passando para cá, um jovem recém-casado com uma filha recém-nascida, e ela simplesmente partiu, Úrsula, né? Assim, e é muito, e tem sido muito difícil. E a Covid traz questões de solidão, porque nós temos toda a questão de não se encontrar, não se aproximar, né, pela força do contágio. Como é que você tem visto, querida, essas mortes causadas, né, pela Covid, e as pessoas que estão ao entorno sofrendo seus lutos, sofrendo suas dores? Como é que tem sido para você também, como médica, como pessoa, né, que fala e vai traduzindo, né, esta sensação, esta emoção tão intensa e tão grandiosa na vida de todos nós, porque é para onde todos iremos, né? Mas a gente tem questionado muito como, né? E a Covid traz um como trágico, porque ela carrega uma série de características. Como tem sido, querida, a sua experiência acompanhando esses processos de morte por Covid? Eu não estou na linha de frente da Covid, né? Mas dos pacientes que estão em final de vida, eventualmente contraem a doença viral, né? Ou eventualmente morrem, independente do Covid, mas morrem no meio dessa tragédia coletiva que a gente está vivendo. Então, às vezes é difícil separar, óbvio que uma morte de um paciente saudável, como o filho da sua costureira, é um evento completamente diferente de que um paciente que já estava caminhando para um final de vida e morre nesse contexto, né? É triste e tem ausência de explicação para a gente também. Não dá para ficar indiferente a isso tudo. Talvez seja um caminho, eu não sei se aparentemente mais fácil a gente fazer de conta e se diferenciar, dizer, faz parte da doença, mas ele cobra um preço mais tarde, né?
Mas eu vejo que é muito difícil para a gente também. É muita gente, é tudo ao mesmo tempo, né? Sim. E uma falta de espaço na sociedade para você manifestar as suas tristezas, né? Então, esse Uhum. movimento todo que no começo dos heróis da saúde, né? Quem que é herói aqui? Uhum. Né? É óbvio que a gente tem que tentar encontrar um local para se apoiar, apoiar os colegas, apoiar a sociedade, mas quem é que é herói quando está todo mundo perdendo? Sim. Né? Uhum. Então é difícil para todo mundo, não é difícil para ninguém e não é fácil para ninguém. E o que eu acho, Maria Marta, assim, eu vejo que a gente já tinha uma ausência de preparo enquanto sociedade para acolher a dor. Uhum. Né? Ninguém amarrou o tênis hoje cedo e falou, legal, minha vida tá feita, eu posso morrer e tá tudo pronto. Eu brinco que parece mala de férias, nunca tá pronta, sempre cabe mais um biquíni, um protetor solar, uma coisa, nunca tá pronto, a gente nunca tá pronto para viver grandes eventos na nossa vida, sempre vai faltar alguma coisa, mas a gente vive do mesmo jeito, né? Sim. Uhum. Então, a gente nunca vai estar pronto para morrer, como a gente nunca está pronto para perder o emprego, a gente nunca está pronto para um fim de relacionamento, a gente nunca está pronto para perda de uma função orgânica, a gente nunca está pronto para perder algo que é importante para a gente. Então, se a gente não sabe manejar as pequenas coisas emocionais, como que a gente vai saber de um dado momento, como sociedade, a manejar uma perda coletiva? A gente já não tinha preparo para ler o beabá, agora a gente quer que a gente leia uma frase inteira. Sim. Então, aceitar esse não entender a morte é doloroso para todo mundo, mas a gente vai ter que lidar, né? Então, será que a gente, como sociedade, também não tem que começar um espaço de acolher a Maria Marta quando ela comenta da morte do filho da costureira e não falar, ah, é normal, né? Sim. Não, nossa, Maria Marta, como é que foi isso? Como é Sim. que é isso para você? Sim. Como é que a mãe desse rapaz está? Como é que o filho, como é que a esposa, como é que os amigos desse rapaz estão? Né? Sim. Então, a gente começar a criar uma sociedade um pouquinho mais compassiva com a dor do outro, né? Outro dia, uma pessoa que eu não conheço, que também me encontrou por meio das redes sociais, que tem uma familiar muito próxima dela adoecida, eu falo para o meu professor na faculdade, e eu fiquei naquela dicotomia do olha, Sim. eu sempre acho que vale a pena você falar da sua dor e esperar que as pessoas compartilhem com você esse momento. Mas não espere que a sociedade vai te entender, porque a gente também tem que achar esse nosso local de acolhimento. Sim. E aí, quando a gente começa a achar esse nosso local de acolhimento, não vou dizer perfeito, pronto, mas encontra pequenos locais em que eu posso descansar, eu consigo começar a acolher o outro um pouco, né? Então, Querida. eu vejo meu papel de falar para essa aluna também, de tipo, olha, fale, mas não espere que o outro vai te dar esse espaço. Mas fale e seja o colo dos outros. Eu queria pegar um pouquinho mais disso tão lindamente sensível que você traz, Úrsula. Primeiro, é muito bom que você seja uma professora, né? Porque o seu trabalho de poder educar né? Porque a emoção, ela é movimento, ela precisa ser educada, né? E eu acho que é fundamental que a gente possa realmente educar o outro nessa compreensão sensível do acolhimento à coletividade. E outro ponto que eu queria sublinhar do que você traz é justamente a coletividade, né? A Covid está ensinando para a gente o que é estar todo mundo junto, né? Mesmo que realmente em barcos muito diferentes, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, destacar isso, e a Covid, a pandemia traz uma exacerbação de todos os problemas que nós temos, de classes sociais, de possibilidades para todos, ou seja, coletivamente, nós somos altamente despreparados, né? Tanto que a gente tem atravessado dores ainda maiores, causadas muitas vezes pelo descaso das autoridades, pelo deboche das pessoas que não conseguem ter a sensibilidade de reconhecer que uma vida foi perdida, mas que o mundo de alguém se perdeu por causa dessa vida perdida, né? E isso é muito grave, Úrsula. Eu tenho ouvido profissionais da saúde que choram diante de mim, cansados e exaustos, com a morte constante e contínua, mesmo que eles estejam, entre aspas, acostumados, mas não estão dessensibilizados ainda bem. Eu ouço pacientes que quase morreram de Covid. Eu ouço pacientes que perderam diversos membros e pessoas por Covid. Eu ouço quem morre de medo de morrer por Covid. Sabe? Então, esse contato tão direto com a dor do outro, né? Eu acho que amplifica a sensibilidade e nos faz um convite e talvez nos traga uma responsabilidade de aprender
a conviver mais com a dor de passagem, né, ou de travessia de uma perda tão inexorável, tão absoluta, que é alguém deixar de estar no nosso mundo, né, fazer parte do nosso cotidiano. E são pessoas de diferentes idades, né, pessoas em diferentes ciclos da vida, algumas pessoas que nem, né, uma série de crianças órfãos de mães que partiram de Covid, né, uma série de esposas viúvas ou de maridos viúvos. Então, a gente está vivendo um momento muito sério assim, e também nos sensibilizar, claro, para não nos decairmos ou nos fragilizarmos em demasia diante dessa dor, mas também de não tratá-la como um senso comum, né? Ok, mais um, estatísticas, né? Então, isso é uma coisa que fere muito, e nós não temos, como você observou, esse trato coletivo. E nós estamos, eu creio, e desejando crer nisso, que nós estejamos aprendendo um pouco mais sobre isso, sobre a importância do senso de coletividade, que temos muito frágil, muito pouco. Como é que você tem percebido isso, querida? Eu acho que a gente lida com tanta dor em saúde, Maria Marta, e você lida com tanta dor também, acho que cada um na sua esfera, porque o ser humano, ele é isso tudo, né? Sim. A gente lida com tanta dor que alguns optam por esse caminho de dessensibilização, do tipo, virou número, é mais um, estava na UTI, era grave, teve uma parada cardíaca, podia acontecer, né? Mas como eu falei agora há pouco, isso cobra um preço. Isso cobra um preço, essa dessensibilização toda nossa, porque a gente vive em sociedade, eu tenho sensibilidade pelos meus, não dá para eu viver insensível, não dá para eu viver coisificado, né? Não dá para a gente ser só coisa e só ações, só verbos, né? É muito doloroso, mas assim, é muito difícil também, por outro lado, a gente não ter este trato coletivo. Então, existem pessoas que estão numa linha de frente, que estão trabalhando há mais de um ano enlouquecidamente, Sim. e que tem que encontrar um local na sociedade. Elas têm esse local? Eu acho que elas não tinham e elas não terão. Ok. Né? Como Será? que é isso, Úrsula? Como que é não ter, não tinha, não terão, não tem, não terão? Como é este lugar que você vislumbra ou que você pensa? O que seria exatamente essa construção de lugar? Eu vejo que o profissional de saúde, muitas vezes, ele veste uma capinha de onipotência, assim, né? E a gente é ensinado, de alguma forma, ao longo da graduação, a ser, Sim, você é o cara que salva vidas, né? Você sim. é a mulher que salva vidas, né? E quando você começa a encontrar esse local que você não salva, você cuida do que é cuidável, você salva o que é salvável, né? Então você é um instrumento para fazer a ação da ciência diante daquilo que a gente tem como ético, como adequado, como coerente nos dias atuais. Então eu acho que quando a gente cai essa capinha da onipotência, primeiro acho que ela é um choque, né, para muita gente, nossa, eu não sou isso tudo. Não, você faz o que é possível, mas aí você encontra, eu acho que entre ficar batendo aquele pêndulo nas paredes, você começa a oscilar entre um local que é possível de ser encontrado. Então, sem ser super-herói, e não adianta atribuir esse local, eu brinco que eu falei, eu não vou colocar essa capinha porque eu não sou capaz de voar, né? Mas obrigada por enxergarem, mas se eu começar a acreditar nisso, talvez eu vou agir como? E eu não quero agir. Eu quero ser uma pessoa falível, que faça o melhor do que eu posso, que eu ajudo outros a fazerem o melhor do que eles podem, mas que eles tenham um local de saúde física e mental para poder continuar vivendo em sociedade. Uhum. Então, os residentes estão exaustos, os estudantes estão exaustos, os profissionais estão exaustos, né? E assim, vivendo numa escassez de recursos no público, no privado, uma escassez de leitos, que talvez ainda bem isso está sendo reduzido agora, mas não adianta a gente vestir essa capinha de super-herói, porque assim, você encontra um local que não existe, e aí você vai tentar voar e a queda é muito alta porque a gente não voa. Então, eu acho que a gente já não tinha esse local, mas alguns se negavam a enxergar, né? Eu gosto muito de conversar com os estudantes no começo do curso, ali não é para tirar a esperança de ninguém, é com muita delicadeza que eu vou falar isso, mas vamos entender o que a gente é capaz de fazer e entender o que a gente também não é capaz de fazer. Uhum. Né? Úrsula, eu acho que esse ponto que você destaca, ele é tão importante, né? Porque eu acho que a morte em si, ela nos mostra isso, a todos, a impotência, né? Nós não temos
potência diante da morte, não importa quem sejamos. Você brincava no começo que você não passou por essa experiência pessoalmente, né? Uma vez eu ouvi de alguém, e eu achei muito interessante essa fala, foi até por ocasião da perda da minha mãe. E ele falou assim, Maria Marta, é, a morte é a nossa última experiência, né? Vai ser a última experiência que a gente vai viver, né? Então, é um momento realmente tão singular, e a gente já tem, né? Pode ter vivido tudo, mas vai viver ainda essa experiência, né? E que não vai voltar para contar como é que foi, de tão singular que ela é, né? E isso é uma verdade, né? A morte encontra seus motivos. Eu estava preparando essa semana e relendo, revendo algumas coisas, como pensando em algumas frases do filme, do livro A Menina que Roubava Livros, né? E que a morte é a narradora dessa história. E é muito interessante a gente humanizar um pouco a morte, porque dia desses eu estava assim farta, cansada mesmo, assim, de tantos impactos das perdas com tanta força no nosso coração, né? Porque a gente vai abrindo ali o Facebook e parece um obituário, né? De Sim. tantas pessoas que partiram, não tem. Então, quando você fala talvez dessa possibilidade de todos pensarem da impotência, até mesmo aqueles que trabalham salvando vidas, né? É uma coisa muito forte. E eu ouvi vários áudios de pessoas próximas que me mandavam os áudios dos médicos, né? Contando sobre como estava aquele paciente. Quer dizer, a Covid trouxe esse movimento de passar os boletins, né? Pelo telefone, para alguém da família, os psicólogos recebendo os vídeos, transmitindo. Então, assim, toda a equipe, né, realmente fazendo um trabalho, mas e as pessoas na sociedade prestando homenagens nos muros, prestando homenagem nas redes, né? Eu acho que isso, de certa forma, traz algo muito importante para a morte, que é o significado da vida, de fato. Sim. Né? E talvez nos convide a reeducar nosso olhar e a returbinar a nossa sensibilidade diante de algo que é imperativo e inexorável, deixar de viver, né? Querida, eu ficaria horas conversando com você sobre isso, eu que adoro falar contigo, porque esse tema nos levaria a muitos lugares. Mas começando aqui a encerrar essa nossa conversa, Úrsula, o que você gostaria de dizer, o que você gostaria de partilhar, o que você gostaria de instruir, né, sobre esse momento, naquilo que você carrega contigo, que acho que o mais importante disso, ao te ouvir, é ouvir a partir de ti, o que você pode levar para outros, né? Eu gosto muito de capturar essa individualidade, porque acho que cada um é tão único, e a morte também nos ensina isso, né? E a vida nos mostra, mas quem nos ensina é a morte. Quais são suas palavras, querida? O que você quer nos contar? Eu gostaria muito que as pessoas aprendessem a escutar um pouco, Maria Marta, escutar, dar esse espaço para a dor do outro, porque talvez a minha experiência diante de uma morte no meu círculo seja uma, a tua é outra. É óbvio que é uma experiência coletiva, porque é a mesma morte que nós presenciamos, né? Sim. Mas que as pessoas começassem a dar esse espaço para o outro. Eu vejo e eu ouço, e as minhas experiências também, é de ausência de espaço. Então, assim, eu começo a contar, às vezes, que eu sofri uma morte próximo de mim, e que eu não estou conseguindo encontrar um sentido na vida, mais do que rápido alguém vai tentar me silenciar, e vai falar, não, porque quando alguém morreu comigo foi assim. E aí você simplesmente se recolhe na sua dor ou você grita pelo seu espaço, e aí você se afasta de muita gente, porque você está se recolhendo ou porque você está não se sentindo acolhida por alguém, né. Então, quando alguém contasse que está em luto, ou estou com medo de morrer, ou morreu alguém perto de mim, ou estou com medo que alguém morra perto de mim, pergunta para esse alguém: "O que é isso para você?". Mas ouça sem julgamento, porque, assim, talvez o que eu vou ouvir do outro não faz sentido nenhum para mim, mas não me importa, é o outro que eu estou escutando. Porque talvez algum dia, se isso começar a ser um movimento, um exercício da gente, né, talvez eu vou conseguir falar dos meus sentimentos em algum momento e a Maria Marta vai me escutar e vai falar: "Nossa, isso faz sentido", né. Não para ela, mas faz sentido para mim. E aí a gente se escuta. Eu acho que como sociedade, acho que sem utopia, mas assim, como uma sociedade um pouco mais compassiva, sabe, onde eu consigo falar e eu não sou julgada pelo que eu falo, e o outro fala e eu também consigo escutar.
Então, o que eu Sabe, gostaria é Úrsula? um exercício de empatia mesmo. Não essa empatia vazia, de se colocar no lugar do outro, porque, desculpa, ninguém cabe nesse corpinho aqui, só eu que caibo, né? Sim, sim, Uma sim. compaixão real, assim, do tipo, te escutar e falar, nossa, como é que é isso para você? Tá bom. As camadas da empatia, né, Úrsula? Porque às vezes isso que você diz é tão sério que a empatia ela fica só no viés do cognitivo. Ah, eu entendo o que você sente, mas eu não consigo me importar, eu não consigo transportar para o meu coração, ter a empatia emocional que me faz eu realmente me conectar com você. E tem uma coisa que eu acho que agrava isso que você traz como uma possibilidade, né? E eu acho que deve ser um exercício de experimentação para todos nós, que é esse positivismo exagerado que Ai, nós estamos vivendo, né? Assim, daqui a aí pouco vai dar tudo certo. tá tudo Vai certo, tá tudo passar. vai passar, não se preocupe. Ora, é claro que nós temos que atravessar. Uhum. Mas nós não podemos pular o luto, nós temos que atravessar. E aí é uma situação muito difícil, coletivo, porque se por um lado nós temos que ir superando no coletivo, o individual é muito singular e o tempo de atravessamento, né, e de superação do luto, ele é muito singular para cada um. Né? Então, este lugar que você diz de dar ao outro um lugar de fala, eu acho que também tem que ser um lugar para a gente dar para a gente também, né, Opa, Úrsula? sim. Sem dúvida, né? No sentido da gente aprender. Querida, para a gente terminar, como é que você foi, assim, percebendo a transformação do seu lugar de escuta? Você já foi uma médica, eu me lembro perfeitamente de frases que você me dizia. Você foi uma médica que colocou as pessoas, que colocava as pessoas para dormir, No porque bom você sentido, anestesista. no bom sentido. Úrsula não foi uma médica anestesiologista, né? Deixava as pessoas preparadas para dormir enquanto algum procedimento né, era realizado, e em grande parte, né, Úrsula, para salvar as vidas. Em Sim. algum momento você passa, e eu tive a oportunidade feliz de te acompanhar em vários trechos dessa tradução na construção da tua carreira. Como é que você foi, querida, aprendendo a escutar este lugar, né? Esse lugar que você está nos aconselhando a construir, a expandir dentro de nós. Porque acho que, em alguma medida, em alguma proporção, esse lugar até existe, mas qual é o tamanho dele? Né? Talvez o teu conselho seja expanda, né? Como é que É, você expandiu, querida, este lugar de escuta e de conexão com o seu coração, com né? toda essa sua sensibilidade gentil? Eu acho que eu precisei olhar para minha dor, Maria Marta. Eu acho que eu precisei. Eu estava descolando a minha capinha de onipotência, assim, de olhando para as pessoas e falar, nossa, esse medo dessa pessoa diante dessa anestesia, ou dessa, enfim, dessa situação que ela vai passar, né? E entender que eu não conseguia acolher com o que eu fazia. Acolhia, não vou dizer que eu não acolho, eu acolho. Quando eu Sim, tiro a consciência de alguém, preparo para fazer uma boa anestesia, uma boa cirurgia, é óbvio que eu acolho, né? Mas olhar para aquilo e falar, eu não estou acolhendo essa alma, eu queria acolher essa pessoa, né? sim. E aí, os poucos pacientes que eu parei para começar a conversar e me permitir essa escuta que eu mesma falei, não vou dizer que com toda a complexidade e preparo da Maria Marta, mas com a complexidade que a Úrsula dava conta de fazer, eu comecei a encontrar um local que esse negócio é muito legal, esse negócio me alimenta quando eu escuto o outro, eu não preciso deixar de ser a Úrsula ou vomitar todas as minhas verdades quando eu escuto o outro. Eu escuto o outro, eu sei que o outro está aqui, eu estou aqui, e a gente pode viver junto e podemos ser iguais ou diferentes, e está tudo bem, né? Então, eu comecei a me descolar daquela Úrsula dura, técnica, e não que eu seja super zen hoje em dia, eu continuo sendo aquela Úrsula dura e técnica, mas que tem um espaço de flexibilidade para escutar e para lidar com o outro. E chega um dado momento que eu continuo achando que a anestesia é super importante, mas para alguém, não para mim mais, né? Eu não consigo mais fazer aquilo, porque eu não encontro espaço para fazer tudo isso que eu faço como médica paliativista. Sim. Então, eu brinco que essa anestesista ela é super importante, ela foi um grande trampolim para eu chegar onde eu estou. Então, eu manipulo drogas, eu posso fazer sedações para as pessoas quando elas estão em profundo sofrimento, né? Mas aquilo foi só o trampolim para chegar onde eu tô. E isso para mim faz muito mais sentido, né? Lidar com gente que às vezes dorme, que a gente precisa ser sedado, mas não é o meu propósito fazer anestesia mais para elas. Meu propósito, eu sinto que é conversar com essas pessoas, é ajudá-las a encontrar algum local de conforto nessa confusão toda que elas estão vivendo, né?
normalizar de alguma forma esse adoecimento grave e não taxar isso como algo fatal. Mas diante desse diagnóstico fatal, tem tanta vida aqui por trás. Tem paciente que vivem anos em cuidados paliativos. Então, assim, tem muito encontro e desencontro nesses anos. Assim, as pessoas às vezes recebem aquele diagnóstico de doença fatal. Ah, você tem 3 meses de vida. Primeiro que é uma frase que nunca devia ser falada para ninguém, mas uma quantia de meses, de anos, talvez sim para as pessoas se planejarem. Mas tem tanta vida nesses 3 meses, tem tanta família, tem tanto encontro, tem tanto Natal feito fora de época, porque talvez não vai chegar até dezembro, então tem tanta reunião de família, tem tanto encontro para a gente fazer nesses meses e semanas de vida, que para mim devolve um local de sentido na prática médica, e às vezes devolve algum local para as outras pessoas também. Então poder participar disso não tem preço, Querida, né? Não tem. você está tão certa aí, e eu tenho visto nesses dias em que pessoas estão na UTI, né, com iminência de morrerem, pessoas se transformarem do outro lado, transformarem suas casas, transformarem seus arquivos, transformarem suas cabeças, seus pensamentos, na tentativa de esperar aquela pessoa que vai chegar, que às vezes não chega, mas que com certeza na sua partida trouxe ainda mais transformação. Úrsula, a gente poderia traduzir isso que você disse há pouco, assim, que hoje você se mantém bem acordada para enfrentar. Acho que sim. Você se mantém bem acordada para poder experimentar, para poder estar acompanhando essas experiências de contato, né? De possibilidade, de caminho até a morte, bem acordada. Eu ouvi, eu não vou lembrar de onde que eu ouvi isso, mas uma vez uma pessoa falando assim, será que eu vou fazer feio na hora que eu estiver saindo dessa vida, né? Falei, óbvio que eu também tenho medo de fazer feio, tipo, a gente fala tanto disso tudo e talvez não encontrar os meus sentidos, essa serenidade toda que a gente fala, né? Sim. Mas eu acho que sim, acho que é estar atenta, sabe, para todas essas pequenas mortes que acontecem em vida, porque um dia vai ter uma grande morte, né? Mas assim, todas essas pequenas mortes que a gente tem, e é óbvio que eu vou ficar triste. A Maria Marta presenciou uma morte que eu tive há um ano atrás, né? E é óbvio que eu vou ficar muito triste, mas nasce vida depois disso. Enquanto puder nascer uma vida ainda de um tronco ceifado, eu acho que ainda tem sentido nessa vida, né? E se eu não conseguir encontrar essa luz, que alguém me ajude a encontrar essa luz. Querida, você me emociona ao dizer essa frase tão bonita. Nasce vida depois da morte, né? Ou depois da sua intenção. Isso é tão verdade, né? Porque a morte é realmente parte da vida. E só há vida porque há morte. Por mais que seja difícil da gente entender isso, e eu acho que, né, talvez o caminho da nossa espiritualidade, que você disse no começo, seja o caminhar para isso, eu acho que estar realmente acordado, né, para que a gente possa ver tudo isso, entender dentro do possível essa experimentação e respeitá-la. Seja na nossa experiência, na experiência do outro, o luto se transforma talvez uma possibilidade realmente muito evolutiva e de grande transformação. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço poder trocar um pouquinho, dividir um pouquinho disso e convidar as pessoas para conhecerem um pouco de fim de vida, seja ela com a linguagem que a gente é capaz de conhecer, seja ela com a linguagem técnica que alguns querem conhecer, a linguagem da psicologia, da medicina, da enfermagem, seja ela de qual a linguagem for que a gente consegue, mas estar atento para isso. Eu que agradeço poder dividir um pouquinho dessa história pessoal, profissional, emocional, espiritual contigo. Total, né, querida? Total. Que você siga sendo esta pessoa sensível, gentil, né, que faz com que realmente esses entendimentos possam ser experimentados na prática, Úrsula. Eu acho que essa é a grande diferença. Recentemente eu ouvi uma palestra do Cortella em que ele dizia assim: só há uma única forma de ser eterno, só tem um jeito de ficar, ser importante para alguém. E ser importante não é ser famoso, porque fama passa. Ser importante é alguém que é importado para dentro do coração. Enquanto houver uma lembrança dessa pessoa dentro de você, essa pessoa vai viver. Exato. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada Parabéns pelo projeto. Um beijo grande, fica bem, Beijo. se cuida. Você A também. gente se vê, minha querida. Seguiram. Queridos, aproveite e desfrutem desta conversa tão sensível com a nossa querida Úrsula. Um beijo. Um beijo.